Muito bem, seja bem-vindo, meu companheiro de jornada. Obrigado por mais uma vez você estar aqui conosco para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Estamos caminhando no estudo de Gênesis. Espero que as aulas tenham aberto seus olhos de uma maneira diferente para você ler a Bíblia, que esse estudo ele esteja te auxiliando no entendimento da Bíblia, ok? Vamos dar sequência hoje na nossa aula no capítulo 14. Tivemos a primeira parte na semana passada e hoje a gente vai na segunda parte para encerrar esse capítulo. E eu fiquei de passar para vocês esse livro aqui, ó. Semana passada eu comentei rapidamente sobre ele e fiquei de hoje, antes de começar a aula, a gente falar sobre ele. Fator Melquisedeque. Ele tem esse título justamente por causa do personagem que vamos estudar hoje, ok? Don Richardson, ele é o autor desse livro, e ele coloca aqui, ó, o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. O livro, ele conta aqui 25 histórias de como Deus se manifestou para culturas fora daquele ambiente bíblico que nós estudamos, que nós conhecemos. Como Deus trouxe salvação aos povos que estavam afastados, geograficamente falando, daquele ambiente bíblico que nós conhecemos. Deus não é injusto, então ele trouxe salvação para esse povo também, ok? Vou estar lendo um pouquinho aqui a sinopse para você ter uma ideia do que se trata realmente o livro. Diz assim: Deus preparou o mundo para o Evangelho. Esta é a tese que Don Richardson procura demonstrar ao longo das páginas desse livro por meio de histórias fascinantes. O Fator Melquisedeque é um livro culturalmente rico e profundamente sensível que mudará a visão de muitos cristãos sobre os povos pagãos e sobre a soberania de Deus. A primeira história é a minha preferida, porque com essa história a gente consegue fazer uma ponte e ligar ela na Bíblia. Então, é minha favorita por isso. Mas aqui é fascinante como Deus ele chamou a todos, ok? Então, fica aí de dica para você, se te interessar, ok? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Se você está pronto, vem comigo. Vamos lá. Gênesis 14, versículo 18 em diante, até o 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu a Abraão o dízimo. É somente isso. Em Gênesis, sobre Melquisedeque, só fala apenas isso. Então, vamos, como são só 3 versículos, vamos mergulhar e falar de detalhes dessa história, ok? Bom, tudo começa com Abraão, né? Ló foi levado cativo naquela guerra dos 4 reis contra 5. Ló, que era sobrinho de Abrão, foi levado cativo e Abrão reúne 318 homens valentes e vai guerrear contra esses reis e resgatar Ló. E ele ganha e traz Ló consigo. E quando ele está voltando, ele está saindo de Damasco, e quando ele está voltando para Hebrom, ele tem que passar por Canaã, ele tem que passar por Salém, ok? É caminho. Então, quando ele está voltando, a gente vê uma narrativa de que o rei de Sodoma vai ao encontro de Abrão para pedir que ele deixe o povo dele deixe o povo dele voltar para Sodoma. Aí, nesse meio termo, ele encontra Abrão no Vale do Rei.
Esse detalhe é importante, no Vale do Rei. E nesse meio tempo, começa uma narrativa de Melquisedeque e Abrão, ok? Então, se você olhar no mapa aí, você vai ver o seguinte. Você vai ver no mapa aí, eu coloquei 3 pontos em vermelho, que Abrão ele sai lá de cima de Damasco, né, já com Ló e todo o seu pessoal e os despojos de guerra, e ele vai descendo para voltar para Hebrom, que é onde ele estava acampado. Sendo que, para chegar a Hebrom, ele tem que passar por Salém. Tá vendo aí? No meio do caminho tem marcando aí Salém. Tá marcado como Jerusalém porque Salém se tornou Jerusalém, né? Então, geograficamente, você já entende onde eles estão e o caminho que Abraão fez, ok? E agora a gente vai pegar os versículos e vai esmiuçar aqui, vai destrinchar para a gente conseguir entender detalhe por detalhe dessa história, ok? Vamos lá. Melquisedeque era rei de Salém. Salém futuramente se tornou Jerusalém, né? E Salém, no hebraico, vem da mesma raiz de Shalom, que significa paz. Então, Melquisedeque, rei da paz. Só que a palavra Melquisedeque, o nome Melquisedeque, ele significa rei de justiça. Percebeu? O nome dele significa rei de justiça e o nome da cidade significa rei da paz. E se você pegar Romanos 14, Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, aqui nós vemos uma tipologia, uma simbologia do reino de Deus para nossas vidas. Uma simbologia do reino de Deus para o povo que vivia naquela época ali, para Abraão, para o próprio Melquisedeque, para aqueles que serviam eles. Então, é muito bonito conseguir chegar nessa comparação, conseguir chegar nesse detalhe, ok? E vamos lá. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Aí eu coloquei uma notinha aqui falando sobre Altíssimo. Significa elevado, pertencente às alturas. Se torna um título divino quando associado a um dos nomes de Deus, como El Elyon ou Elohim Elion, que significa Deus Altíssimo. Em Lucas 2,14, os anjos declaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então nós vimos aqui que Abraão, né, quando chegou a começar a ter o diálogo com Melquisedeque fala do Deus Altíssimo. Só que Abraão, ele conhecia o nome de Deus. Lembra do tetragrama? Aquele que se perdeu a pronúncia, aquele é o nome de Deus. Então Abraão conhecia o nome de Deus e de repente se depara com alguém que se diz sacerdote desse Deus, mas que o chama de El Elyon, o Deus Altíssimo. É muito interessante isso, porque Abraão poderia falar, ser arrogante, né? E falar, não, esse Deus aí que você está chamando não é assim que se chama, ele tem um nome. Mas Abraão não. Abraão, ele reconhece Melquisedeque como sacerdote e lhe dá os dízimos. Aí nós vamos pegar duas coisas aqui. O sacerdócio de Melquisedeque, afinal, só começa, a gente só vê sacerdócio de novo lá na frente, quando o povo hebreu já está na sua terra, na terra prometida, que é Canaã, é onde nós estamos. Olha só como Deus é surpreendente, né? Acontece a história todinha para eles voltarem para cá. Eles chegam à terra prometida e a tribo de Levi não fica com repartição de terra. Por quê?
porque eles vão servir ao templo. Então, eles não vão ter produção, né, de cereais, não vão ter produção agrícola, né, de nada. Então, eles precisam ser supridos pelas outras tribos. Então, as outras tribos pegam 10% de cada uma e doam à tribo de Levi, que está servindo no templo como sacerdotes, levitas, ok? Então, lá na frente que existe o sacerdócio, né? A família de Arão. E aí nós já estamos vendo aqui um sacerdote muito antes disso. E o dízimo que foi dado à tribo de Levi, já sendo praticado já desde quando começou não se sabe, mas aqui a gente vê o primeiro exemplo do dízimo já sendo praticado. Então, assim como vai acontecer no futuro das tribos darem o dízimo aos sacerdotes, aqui acontece Abraão dando o dízimo dos despojos de guerra para o sacerdote Melquisedeque. Muito bonito isso, né? Então, é Deus mostrando os pontos, porque acontece geograficamente no mesmo lugar, onde o povo vai tomar posse da terra, lá na frente, e já Deus tem o seu representante, o primeiro sacerdote, e já a prática do dízimo acontecendo. Ok? Mas aí você vai me perguntar, Edson, não tem mais nada falando sobre Melquisedeque? Tem sim. Hebreus 7 diz assim: Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Aqui está falando que ele não tinha genealogia, não se conhece os dias de Melquisedeque. Porém, está falando isso porque ele não era da linhagem de Arão e nem da tribo de Levi. Quando se nascia alguém na tribo de Levi, sabia se a linhagem, filho de quem, descendente de quem. E aí sabia se ia ser levita, se ia ser sacerdote. Ok? Então, aqui está falando que ele era sem genealogia por isso. Ele não contava na genealogia dos sacerdotes, segundo a partir de Arão, dos levitas, da tribo de Levi. Ok? Então, explicadinho isso aí. Só que o versículo continua assim: não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Eu quero desmistificar agora uma coisa. Você já deve ter ouvido falar que Melquisedeque era Jesus Cristo, uma teofania. Não. Isso não é verdade, ok? Aqui está falando que ele era semelhante ao Filho de Deus. E aí, Hebreus 7, 1, 3, diz que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, pelo sacerdócio fora da linhagem de Arão, que eu acabei de falar aqui, explicar. Por quê? Jesus era da tribo de Judá. Lembra do leão da tribo de Judá? Então, Jesus era da tribo de Judá. Como Jesus seria sacerdote? E aí, aqui está explicando que Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Entenderam? Porque ambos não eram da linhagem de Arão. Vamos lá. No Salmo 110, versículo 4, ele é escrito por Davi e confirmado por Jesus em Marcos 12, 36, que este salmo foi inspirado pelo Espírito Santo. Ok? 110, versículo 4, diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando aqui no caso de Jesus, que Jesus será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E por que está falando que Jesus será sacerdote para sempre? Melquisedeque foi sacerdote, qualquer sacerdote nascia, naturalmente morria, deixava de ser sacerdote.
Só que Jesus, ele se tornou sacerdote, morreu, mas ressuscitou. Então, continua sendo sacerdote para sempre. E assim, quando ele inaugurou os céus, quando ele ascendeu aos céus, ele se tornou sumo sacerdote, porque ele foi a presença do Pai, ele foi a presença de Deus. E aí ele se tornou sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote tinha acesso, nós vamos estudar isso à frente, só o sumo sacerdote tinha acesso àquilo que representava a presença de Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Mas Jesus subiu aos céus e teve contato, presença com o Pai. Então ele teve acesso ao Pai. E aí sendo o sumo sacerdote. Entenderam? E aí, em Marcos 12:36, Jesus diz que esse salmo foi inspirado pelo Espírito Santo a Davi. Em Marcos 12:36, se você ler, Jesus diz: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Então, ele está falando aqui, se você pegar, né, os versículos para ele todo, eu estou lendo só as partes que são mais necessárias para esse estudo, mas se você pegar, você vai entender direitinho. E aí ele fala que aquilo que o Salmo 110, né, Davi escreveu, foi inspirado pelo Espírito Santo, falando do próprio Jesus. Então, Jesus fala que Davi falou inspirado pelo Espírito Santo. Bonito isso, né? E aí, é o que nós temos escrito sobre Melquisedeque. Então, escrito na Bíblia, é isso que nós temos. Só que agora vem uns detalhes que eu quero trazer para você. Em 1947, foram achados por jovens beduínos que estavam apacentando ovelhas no deserto, foram achadas cavernas, e essas cavernas cheias de vasos de barro. E dentro desses vasos de barro, vários pergaminhos de milênios. São os manuscritos mais antigos que se tem da Bíblia, dos escritos, né? Porque ali tem a Bíblia hebraica inteira e tem os livros apócrifos. E mais tarde, isso foi em 1947, que começou a se achar os vasos. Em 1956, no deserto, em Qumran, na caverna número 11, acharam o livro de Melquisedeque. Isso é novo para você, eu aposto. Você já deve ter ouvido falar, não, os manuscritos do Mar Morto. E ele foi um deles. Foram mais de 900. E ele foi um dos que foram achados. E aí, ali, no livro de Melquisedeque, ele conta sobre a criação, até com um pouco mais de detalhes do que nós temos em Gênesis. Tá? A única coisa que você vai ver um pouquinho ali que você já aprendeu de onde surgiu é que ali, quando foi traduzido para o português, o nome do anjo de luz, ele já coloca como Lúcifer. Mas nós sabemos que é por causa da tradução da Vulgata Latina, de Jerônimo. Você já aprendeu isso. Então, ali a única coisa que você vai ver de diferente é ele já chamando, né, tratando o anjo que Deus criou como Lúcifer. Ok? Mas ele dá alguns detalhes a mais da criação do que nós temos em Gênesis. E também fala de uma guerra que haverá contra demônios, que ele será o líder daqueles que guerrearão contra. E aí alguns dizem que foi Melquisedeque que escreveu e outros dizem que foi Abraão que escreveu. Independente de quem escreveu, já que ambos eram muito amigos, o livro é de Melquisedeque, é sobre ele. Ok? Então, isso já é fascinante, porque é um pouco além do que nós temos na Bíblia já, né? E de forma palpável, digamos assim. Ok? E aí um arqueólogo chamado Elie Shukron,
ele escavou um lugar e começou a escavar e viu que eram cômodos próximo a Jerusalém, no pé ali do monte de Jerusalém. E aí ele começou a escavar. E quando ele conseguiu limpar a área toda, ficar tudo certinho, você vai ver as imagens aí. Era o templo de Melquisedeque, onde Melquisedeque adorava a Deus, ao Deus Altíssimo. Você vai ver detalhes desse lugar, porque nesse lugar era feito azeite, nesse lugar era feita a farinha, tinha um moinho para fazer a farinha, para fazer o pão. Esse lugar tinha um altar de sacrifício. E esse lugar tinha um altar de pedra, que era erigido um altar de pedra e colocado uma pedra simbólica em cima. Muito interessante isso. Acharam onde era Salém, porque diz também que é perto da fonte de Gion, de águas de Gion. E aí acharam o templo de Melquisedeque. É fascinante isso, gente. A gente começa a ver além dos escritos da Bíblia. A gente começa a ver, né, fisicamente o templo. E aí é fantástico. Estou mostrando a imagem para vocês aí. Espero que seja esclarecedor para vocês. É fascinante isso. E pertinho do Vale do Rei. Lembra que o rei de Sodoma encontrou com Abrão no Vale do Rei? Lembra que eu falei que era importante esse Vale do Rei? Então, foi achado perto do Vale do Rei, perto da fonte de Gion. Foi achado o templo de Melquisedeque. Fascinante. E para encerrar a nossa aula de hoje, eu tenho uma surpresinha para vocês. Vocês estão vendo viram, né? Fotos do templo. Agora eu tenho para vocês aí no finalzinho o vídeo do lugar. É isso aí. Espero que vocês gostem. Que entendam, o vídeo está bem explicativo. Eu coloquei no vídeo, eu editei ele, coloquei as partes principais e coloquei a canção sacerdotal. A canção sacerdotal de fundo, para que te inspire e fique apropriado ao vídeo. Afinal, é o primeiro templo conhecido, né, de adoração a Deus. E aí aqueles detalhes, aquilo que Deus pede para que fosse feito, já estava sendo feito lá atrás. E Deus já tinha escolhido Melquisedeque como seu sacerdote e ele tinha um templo. Ok? Tinha um lugar de incenso para Deus. E vocês vão estar olhando aí, não preciso falar mais nada, porque agora vocês vão ver. Ok? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Deus abençoe você profundamente. Fica com o vídeo aí. Até a próxima. Adonai vishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha, yichuneka. Yisa Adonai panav elecha, besimcha shalom. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحم